Fala, cruzeirense até morrer, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Jonathan Souza, chegando aqui para mais um conteúdo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente trazer o giro de informações, pedir para vocês aquele apoio de sempre, o likezão, tá, galera? Ó, joinha pra cima, clica no curtir, fortalece demais. Você que tá aí assistindo agora, já faz esse favor, cruzeirense apaixonado aí, ó, deixa o like, eu preciso muito dessa ajuda pro YouTube entregar o vídeo, galera. Dá uma moralzinha, tá certo? Clica no botãozinho de hypar também, que ajuda demais. Se você tiver hype disponível, tá certo? Só tem 3 hypes por semana. Se você for gastar um hype aqui com o canal Cruzeiro Até Morrer, eu vou estar deixando um comentário te agradecendo aí, porque você fortaleceu demais. Se não tiver hype, comenta hype aí nos comentários. HYPE, hype, tá? Vai ajudar também. Eu vou saber que você não tem hype, mas quis ajudar comentando. Certinho? E vamos lá trazer as informações, né? Comenta bastante, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e também aproveita as promoções embaixo, Mercado Livre, Shopee, com promoções exclusivas aqui pro canal Cruzeiro Até Morrer, hein? Não perde não. Precisa comprar no Mercado Livre ou na Shopee, corre logo, o link na descrição, tá com promoções exclusivas aqui pro nosso canal. Muito obrigado a galera que vem aí comprando e ajudando aqui o nosso canal. Precisa comprar, né? Não custa nada. Vou entrar lá através do canal Cruzeiro Até Morrer no YouTube, vou comprar mais barato e ainda vou estar ajudando o cruzeirense, tá certo? Vamos lá trazer para vocês as informações e começar. Informação do A Bola, jornal, um dos maiores jornais esportivos de Portugal, trazendo a volta ao radar. Caio Jorge volta a ser observado pelo Benfica. O atacante brasileiro do Cruzeiro já esteve perto do clube português em 2021, mas acabou escolhendo a Juventus. Marcos Silva gosta do perfil do jogador, móvel, participativo e com presença na área. Caio fez 26 gols em 2025 e já soma 12 gols em 2026. E olha que o Caio Jorge já tem uns 10 jogos que ele não rende nada. E o cara já tem 12 gols. Imagina se tivesse rendendo esses 10 jogos aí que ele ficou, depois que ele machucou, ele voltou, ele acabou fazendo gol só de pênalti, né? E olha que ele tem 12 gols já, hein? Tá quase na metade ali do que ele fez o ano passado. E a gente tá chegando na metade da temporada agora. Tá com essa pausa, quando voltar vai ser a segunda metade, né? Então tem tempo ainda para ele alcançar os números que ele fez o ano passado, né? E tá os números, e já tem uns 10 jogos que ele não joga bem assim para fazer gols mesmo, como ele fazia o ano passado, né? Tá aí a matéria aí do A Bola, né? Tá aí, Benfica de olho, tem até os números do Caio Jorge aí embaixo aí, ó, pra vocês aí opinarem, né? Matéria de hoje. Tá aí, ó, 26 gols em 2025, 12 gols em 2026. O que vocês acham dessa história aí? Use espaço de comentário, mas uma pergunta pra vocês aí. O Cruzeiro chegou, isso não é eu que estou falando, eu vi até um questionamento ontem sobre isso, né? Tá em todos os lugares, em todos os portais aí. Eu ouvi até o Samuel Venâncio comentar isso, tá? Que o Flamengo ofereceu 35 milhões de euros pelo Caio Jorge. E o Cruzeiro recusou. 35 milhões, tá? Eu sei. Seria a maior venda da história do futebol brasileiro dentro do Brasil para o Brasil, sem sair para a parte internacional. Esse é o valor que surgiu. Quem falou foi o Vene Casagrande, quem falou foi o Samuel Venâncio e os principais portais, tá? 35 milhões, tá? Esse foi o valor que foi falado. Mas publicamente foi falado também em 30, 31, né? Mesmo assim é muita grana. Uma pergunta, você acha que o Cruzeiro vai conseguir isso novamente pelo Caio Jorge? Será que o Caio Jorge consegue um investimento de 35? Vamos colocar 30 para ficar bem exato com o que o próprio Flamengo falou, 31, né? 30 e tinha alguma coisa de bônus também, né? O Cruzeiro consegue novamente esse valor, jogador de 24 anos? E aí? Usa o espaço de comentário para você responder. Se o Caio Jorge voltar àquele nível que ele fez o ano passado, fazendo um gol atrás do outro, todo jogo tinha gol do Caio Jorge, né? O Cruzeiro consegue 31 milhões no Caio Jorge novamente, de euros, tá? 31 milhões de euros. Responde aí embaixo nos comentários, beleza? Mas vamos trazer para vocês a próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá.
Aqui no Max Boeing, o Cruzeiro está tendo negociações intensas até o fim dessa semana, com dois nomes importantes. Arthur Jorge cobrou, sim, da diretoria a chegada o quanto antes, principalmente de um volante. Hoje o clube não tem um primeiro volante para enfrentar o Flamengo, já que o Lucas Romero está suspenso. Realmente o Cruzeiro está com dificuldades nesse mercado da bola. Eu falo dificuldades no sentido, pode ter nomes em análise e tal, mas estão sendo muito assim, tratado devagar, né? O Cruzeiro não quer meter o pé pelas mãos? Talvez, sim, pode ser, né? Mas o Cruzeiro contratou um jogador para a posição do Kaique Bruno, pensando numa reposição de uma venda. Quer dizer, ou ele fazia isso ou ele tinha que fazer isso. Não tinha um outro jeito, né? O Cruzeiro não tinha um outro lateral para colocar. Ou ia colocar o improvisado Cauã Moraes, mantendo um lateral direito ali. Ou ia subir o Gustavinho da base, como subiu, e falar assim, pega aí que você vai ser o titular agora. Acho muito difícil. Então o Cruzeiro acabou fazendo a contratação de um jogador pegando ali, pagando metade do valor do que ele ganhou na venda do Kaique. Então o Cruzeiro vendeu o Kaique por 12, né? E pagou 6 no Rojas. Então o Cruzeiro lucrou muito. Na verdade pagou 12 de euros, né? 12 milhões de euros e comprou o Rojas por 6 milhões de dólares. E acabou lucrando muito o Cruzeiro. Contratou um jogador do mesmo nível, praticamente, com uma pechincha, né, em comparação com a venda do Kaique Bruno. Então acabou lucrando com a movimentação aí. Mas até aqui o Cruzeiro acabou trocando 6 por meia dúzia, né? 6 por meia dúzia. O ponto crucial, as carências. No último jogo que o Cruzeiro fez com o Fluminense, né? O Arthur Jorge, na coletiva, ele falou sobre a necessidade do Cruzeiro de ir no mercado, de contratar, de buscar reforços. E ele falou, estarei também ativo na procura de reforços. Uma situação que surgiu é que o próprio Arthur Jorge está pegando o telefone e ligando para jogadores, entendendo que o Cruzeiro está devagar nessa postura aí. É uma informação que surgiu aí nas últimas horas, né? Mas e o Cruzeiro tem lá Pedro Júnior, tem Spindel, tem Pinto, uma galera lá para fazer essa função. E o Cruzeiro tendo 3, 4 pessoas ali para trabalhar na procura de contratação e de reforços, estão aí lentos, dormindo no ponto, né? É cedo ainda? É cedo. Tem muito tempo ainda, sim. Mas não era interessante ter esses jogadores nessa intertemporada que tá rolando? Já eles chegarem aí para entrosamento, entender qual que é a visão de jogo do Arthur Jorge, ou vai contratar já com a bola rolando? No jogo contra o Flamengo na Libertadores, o cara tá chegando, tem que esperar o cara aparecer no bid, que não sei o que, o cara tá fora de forma. E aí? Vai esperar o campeonato começar para as contratações chegarem? É isso que o Cruzeiro quer? Realmente é essa movimentação? Isso realmente é meter os pés pelas mãos. Eu acho que o Cruzeiro tinha que ser cirúrgico nessa ação. Pode gastar um pouco mais? Pode gastar. Mas a gente tá aqui para fazer um time para ser competitivo ou um time para participar? Se for para participar, tá de bom tamanho. O Cruzeiro vai conseguir participar. Mas para ser competitivo e campeão precisa de mais, né? Minha opinião. Mas vamos trazer para vocês aqui, que o Cruzeiro quer um substituto aí para jogar no nível do Lucas Romero. Se o Lucas Romero não tiver disponível, caso desse jogo contra o Flamengo, quem vai jogar no lugar do Lucas Romero? Toda vez que o Matheus Henrique entrou como primeiro volante, o Cruzeiro tomou bola nas costas e o Cruzeiro perdeu o jogo. Toda vez. O único que corresponde um pouquinho ali, que consegue equilibrar um pouco o jogo, é o Lucas Silva, né? É o Lucas Silva que consegue. Mas vamos aguardar para ver, né? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Com a situação que envolve a base. Cruzeiro realmente tá... eu vou usar esse termo, mas não é esse termo que é correto, tá? Um certo desmanche da base, né? Certo desmanche, eu vou explicar no detalhe, né? Mas tem um ponto positivo nisso e eu quero explicar para vocês e você também vai com certeza comentar, deixando a sua visão, a sua opinião. Vamos explicar aqui no detalhe?
Eu tô vendo muita gente criticar que o Cruzeiro tá se desfazendo de jogadores da base e praticamente doando ou dando esses jogadores para clubes, por exemplo, de Portugal. Muitos dos jogadores vai para clube igual lá do Bruno Vicentim, Santa Clara ou outros clubes. A gente vai trazer várias informações sobre isso, né? Tem um jogador que acaba de sair também dessa forma, daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Mas um detalhe importante, crédito aqui ao Vinícius Freitas, que fez essa observação, ó. Observando a movimentação do Cruzeiro nos últimos meses, especialmente neste último ano, a impressão é que existe uma estratégia muito clara para a base. Os jovens que não terão minutagem suficientes no profissional passam a ser negociados com clubes que possam dar essa sequência, valorizando o atleta e ao mesmo tempo preservando o percentual dos seus direitos econômicos. O que está acontecendo? O Cruzeiro empresta o jogador. Na verdade, o Cruzeiro doa o jogador, ele transfere o jogador para outro clube, não é um empréstimo, ele não vai voltar mais para o Cruzeiro, né? Claro que no futuro o Cruzeiro pode comprá-lo novamente, mas o que o Cruzeiro faz? Ele abre mão de lucrar inicialmente, ele doa o jogador, um ativo do clube, ele faz a doação e fica com uma porcentagem desse jogador, pensando que no futuro um jogador que não teria rodagem aqui, né, vai ter rodagem em outro lugar e pode ser vendido. E o Cruzeiro pode lucrar mais com aquela porcentagem que ele ficou do que se fosse fazer uma venda agora desse atleta, né? Então, na prática, o Cruzeiro continua participando de uma futura valorização, cria ativos e fortalece a sua marca, ampliando o relacionamento com o mercado importantes, o caso, por exemplo, da Europa, né? Não parece ser uma decisão isolada, mas sim uma política de clube, né? Com métodos de planejamento. Se esse processo realmente estiver sendo conduzido dessa forma, se esses processos realmente estiverem sendo conduzidos dessa forma, os resultados não serão imediatos. Eles devem aparecer em 1, 2 ou 3 anos, seja no fluxo de caixa, na valorização patrimonial dos atletas ou na abertura de novas parcerias e oportunidades de mercado. Há um movimento interessante, agora resta acompanhar os próximos capítulos para avaliar o impacto dessa estratégia no médio a longo prazo. O Cruzeiro, né, e aqui o Gustavo Zago foi a bola da vez, né? Gustavo Zago, e tem mais um que a gente vai trazer para vocês agora e também, que é um jogador que foi também doado. E quando eu falo doado é porque saiu de graça, né? Um zagueiro que saiu de graça. E aqui um detalhe, galera. Muita gente vai criticar porque, eu gostaria de ver esse jogador, por exemplo, Gustavo Zago, bom atacante. Gostaria de ver o Gustavo Zago jogando no principal, né? Mas com a quantidade de jogadores que o Cruzeiro tem hoje, né? Tem muito jogador que tem potencial e é reserva. Não vai ter chance nem de jogar no time principal. Aí você pega o Gustavo Zago, que é um cara que tem um potencial para crescer, mas que não tem no Cruzeiro, né? Que não tem aquela visão. Ó, agora subiu o Gustavinho, por exemplo. Por que subiu o Gustavinho? O Cruzeiro vai perder o Cauã Prates, o Cruzeiro vai perder o Kaique Bruno. E agora a gente só tem o Rojas, né? A gente só tem o Rojas ali, que é uma nova contratação. Então o Cruzeiro promove o Gustavinho, porque não tem tu, vai tu mesmo. É isso que o Cruzeiro faz. Cara, vamos ter que subir porque a gente não vai contratar e a gente vai perder 2 laterais esquerdos. Então vamos subir. E aí o cara estoura e aparece pro futebol. Por quê? Não foi porque o Cruzeiro quis colocar, realmente na precisão mesmo, na urgência. Caso que aconteceu com o próprio Kaique Bruno. O Kaique Bruno subiu na urgência. Se não tivesse a treta lá com o Marlon não ter ido pro Grêmio, até hoje o Marlon seria o titular do Cruzeiro e o Kaique Bruno estaria chupando o dedo no banco até hoje, né? E aí o Marlon saiu, na urgência foi e colocou o Kaique Bruno. E é assim que faz o futebol. O futebol não é uma coisa muito inteligente. O futebol é uma coisa que você lança jogador às vezes na cagada, né? E os jogadores realmente que têm talento e tem que aparecer, às vezes fica escondido. E tem muito jogador que é assim, cara. Muito jogador que é assim, infelizmente. A gente já fez doação de muito jogador que depois de um tempo virou alguma coisa. Thiago, Ederson, tantos outros.
tantos outros. E eu vou trazer aqui o zagueiro da vez que foi também doado. Aí você tá pensando, mas então é um mau negócio, Jonathan? É um mau negócio isso que o Cruzeiro tá fazendo? Não, não é um mau negócio, até porque não daria chances a esses jogadores. O Zago não teria chance, né? O Kaique Luiz não teria chance, né, de jogar. Então, é melhor você emprestar ele para alguém, ficar com a porcentagem do passe, lá no time ele jogar, atuar e aparecer pro mercado, ele pode ser vendido e futuramente o Cruzeiro pode ganhar dinheiro com isso. Então, é mais fácil você fazer esse mecanismo, né, de você doar para um outro clube que lá vai jogar e vai aparecer pro mercado e o Cruzeiro depois lucrar com porcentagem de passe, do que ele ficar aqui, ficar velho, né, e daqui a pouco você perder o jogador porque o jogador passou da idade e não foi aproveitado em momento nenhum. E muitas das vezes o time principal passando dificuldade na mesma posição e não tem coragem de subir o menino da base porque ele acha que vai queimar o menino. E muitas das vezes passa 2, 3, 4 anos com medo de lançar o menino porque tem medo de queimar, não lança, não queima e não joga. Fica muito por isso. Não lança, não queima o jogador e também não joga, né? Então eu sou daquele. É preferível você queimar o jogador, mas colocá-lo pra jogar, do que você ficar ali, não vou lançar, coitado, vai queimar o menino, que não sei o que, daqui a pouco. Cara, dá a oportunidade. Eu tenho certeza que se desse a oportunidade pra um Hickman da vida ali como volante, joga muito, né? Tenho certeza que se desse a oportunidade, deixa eu ver aqui, pro Gustavinho, que vai subir agora como lateral esquerdo, joga muito, né? E tantos outros, o Pape, Eduardo Pape, se der chance pro Eduardo Pape, joga muito. Então, o Cruzeiro tá querendo contratar aí primeiro volante, né? Quer ir no mercado contratar um primeiro volante. Olha aí, a gente tem aí o Hickman, joga pra caramba, poderia dar oportunidade pra ele. O Alessandro, né, segundo volante ali também joga muito, né? Então, era só dar oportunidade, Mas tá aí, jovem zagueiro Kaique Luiz, que atuava nas categorias de base sub-20, foi transferido para o Feirense, clube da segunda divisão do futebol português, né, lá de Portugal, né? O jogador é liberado sem custos, mas o Cruzeiro mantém uma parte considerável dos seus direitos econômicos, né? Informação do Samuel Venâncio. Mais um jogador que saiu aí, né? Esse aqui até que não tinha aquela relevância, né? É um jogador que realmente dá para fazer esse mecanismo aí. Mas tem muitos que saíram que eram bons, sabe? Bons jogadores assim, que você falava, caramba, dava pra usar ele no Cruzeiro, hein? Casos aí dos zagueiros lá, o Bruno Alves, casos do zagueiro também, o Janderson, né? E tantos outros que saíram de graça aí, doados, né? Aquele que foi pro Atlético, o Ian Lucas, né? Também da mesma coisa. Mas vamos trazer, tem muita notícia do Cruzeiro pra gente trazer pra vocês. Opinem, por favor. Deixa o seu comentário, eu te imploro. Deixa o comentário o que você acha disso que eu falei. Tô errado, eu tô certo, eu tô falando bobagem aqui. Usa espaço de comentário pra você deixar a sua visão, a sua opinião. Eu até acho que esse mecanismo do Cruzeiro é inteligente. Por quê? Não vai dar oportunidade, cara. É melhor você doar realmente para um clube que vai dar oportunidade. E quem sabe futuramente o Cruzeiro não pode ganhar 10%, 20%, 30%. Eu não sei quanto o Cruzeiro tá ficando com a porcentagem do passe, né? O Cruzeiro pode ganhar uma graninha mais pra frente, né? E eu acho que assim é mais inteligente. Mas vamos à próxima informação do Cruzeiro. Simbora! E já que estávamos falando sobre lateral esquerdo, o Gustavinho deve ganhar chances no time principal nessa temporada. O atleta de 19 anos é considerado uma das grandes promessas da base. Olha para você ver, o garoto vai subir para o time principal já com 19 anos. Já uma idade avançada para você dar chance para um jogador. Era o último ano que ele tinha de chance para se mostrar no sub-20, né? Praticamente o último ano, porque ele vai fazer 20, o sub-20 ali, se ele bater 21 já não pode mais atuar pelo sub-20, né? Então é o último ano e é um jogador que vem se destacando no Cruzeiro já há algum tempo, né? E poderia já ter tido oportunidades antes, né? O Cruzeiro recentemente improvisou Cauã Moraes, né, o lateral direito, para jogar no lado esquerdo porque não tinha um lateral esquerdo.
E a gente tinha um Gustavinho na base, tinha um William também, que foi doado recentemente para um outro clube, né? E não poderia subir esses jogadores, por quê? Porque não é ninguém, não são ninguém. Jogador de base não tem referência nenhuma, não passou por lugar nenhum, né? Não veio de um Flamengo. Aí vou colocar um Gustavinho. Agora vai ter oportunidade. Agora o Gustavinho vai ter oportunidade. Vamos ver, né? Eu falo mais pra você. Se entrar, se jogar, se mostrar o que sabe, amanhã, depois da manhã, daqui a um ano, é o próximo Kaique Bruno. É o próximo jogador a bater aí 12, 13 milhões de euros. É só dar oportunidade. O Palmeiras faz isso, o Flamengo faz isso. Todo mundo que sabe vender base, coloca pra jogar. Todo clube que sabe vender base, coloca pra jogar. O Cruzeiro tem uma baita vitrine. O Cruzeiro vendeu 6 atletas de base sem colocar pra jogar. Apenas o Batistella entrou um jogo. E nesse um jogo ele deu uma baita assistência para um gol. E foi vendido por 20 e tantos milhões, 5 milhões de euros, né? Então é só dar oportunidade que o Cruzeiro vai fazer muito caixa, muito caixa. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Então o lateral esquerdo Gustavinho deve mesmo ter chance aí no time principal. O atleta de 19 anos é considerado uma das grandes promessas da base cruzeirense. Eduardo Pape, espero também que o Eduardo Pape tenha oportunidades também, né, galera? Vamos ver, né? Vamos lá. Deixa aí o like de vocês, ajuda o nosso canal. Nossa meta, ó, 700 likes. Quem puder deixar o likezão pra ajudar a gente, pra fortalecer, tá certo? E um conteúdo um pouco, parece um desabafo, né? Mas, cara, tem situações que eu não sou dono da verdade, nem sou dono da razão, não. Mas, às vezes, a gente tem essas questões, né? Posso estar errado? Posso, né? Como eu falei, não sou dono da verdade. Mas se você concorda ou discorda, use o espaço de comentário para você deixar sua visão, a sua opinião, tá certo? Meta de like 700, clica no botãozinho de hypar, tá? Se hypar, comenta que você hypou, tá? Pra eu estar deixando um agradecimento aí, um comentário te agradecendo. Se não tiver hype, comenta hype aí embaixo, HYPE, tá? Pra eu também tá deixando um agradecimento aí, tá certo? Clica no curtir, no hypar, comenta bastante, inscreva-se e aproveita as promoções aí embaixo. Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando o nosso canal. Um abraço, fica com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!